esta videoaula. Esta é a nossa videoaula de número 6. Nessa videoaula nós vamos aprender como trabalhar com banco de dados, como conectar um banco de dados, importando tabelas, consultando tabelas e alguns detalhes que eu vou chamar a atenção durante a nossa videoaula, como de costume. Ficamos um tempo sem videoaulas porque eu estava envolvido em vários eventos, em várias atividades. Infelizmente eu tive aí um bom período sem gravar. Deixa eu ver, já faz 2 semanas que eu não gravo um vídeo para vocês, então a partir de agora prometo manter a minha sequência de pelo menos 3 videoaulas por semana. Esse é o nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu lá, se inscreva no canal. Toda aquela história que vocês ouvem nos youtubers, ativa as notificações para vocês saberem quando eu publicar um vídeo novo. Nós tínhamos um canal já da GDK no YouTube, mas era um conteúdo em holandês e inglês. Decidimos então criar um conteúdo específico para o Brasil. Criamos um GDK Software Brasil. Ok? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Vamos focar na nossa integração com o banco de dados. Para começar, como de costume, vou abrir um projeto Delphi. Lembrando sempre que o Codelex também funciona em standalone. Eu estou fazendo os exemplos dentro do Delphi, mas eu posso utilizar o standalone. Vou abrir aqui, comecei um novo projeto, salvo esse projeto, eu já tenho uma pasta pré-definida, onde estamos gravando os nossos conteúdos. Falando nisso, na descrição desse vídeo eu vou liberar o canal, desculpe, o canal não, a pasta onde vocês podem fazer o download de todos os vídeos até agora, todo o conteúdo, que daí vocês vão ter tanto o projeto em Delphi quanto o projeto em Codelex. Vou deixar Unit 3, projeto 1 deve ser isso, porque não vai influenciar no nosso trabalho agora, e vou abrir o Codelex Project Explorer. Eu criei aqui um novo layout, onde eu já defini Codelex, que ele já fica docado onde tem que ficar. Lá está ele. Aqui tem um projeto aberto. Vamos fechar esse cara. Importante também lembrar que o Codelex permite que vocês abram mais de um projeto, assim como o Delphi, como se fosse um project group que nós temos aqui. Então eu vou iniciar um projeto novo, vou salvar ele dentro da nossa aula 6 no Codelex Project. Vou chamar ele de aula 6 e vamos lá. Bom, então o objetivo dessa videoaula é falar de banco de dados, falar de conexão com o banco, como nós criamos os nossos data sources, como eu importo dados que estão no banco de dados para o Codelex para ser utilizado numa aplicação, para ser utilizado nos meus fluxos. Então, para isso, o primeiro passo é explicar para vocês alguns detalhes. Aqui no menu do Codelex, tanto integrado no Delphi quanto standalone, eu já vou deixar ele aberto aqui standalone, porque se em algum momento eu quiser chamar a atenção de vocês para isso, eu posso mostrar lá. Não, eu tenho configurações, eu tenho local data source. Tá? Então aqui voltamos para o Delphi e aqui eu tenho local data source. Aqui ele me mostra todos os data sources que eu já criei. São conexões com o banco de dados, como vocês podem ver, eu tenho várias aqui. SQLite é o que eu vou utilizar hoje, um retorno de consulta, que foi um teste em memória. Esse é uma conexão com o SQL Server local. O Codelex suporta todos os bancos de dados que o FireDAC suporta, porque ele utiliza FireDAC. Mas caso eu quisesse criar uma nova conexão, basta clicar em mais aqui, definir o nome, o tipo, se ele é em um banco de dados, se ele é uma estrutura REST, se ele vai ficar em memória, a pasta onde ele está, username, password, server, em caso de ser SQL Server ou Oracle. E era isso, testando a conexão, um SQLite extremamente simples de trabalhar. Esse banco de dados em questão é o que vem de exemplo com o Delphi. O Embarcadero disponibiliza esse exemplo para a gente. Então, a conexão está aqui, ok? Vou ter sempre todos os meus bancos de dados aqui. Muito bem. Feito isso, eu vou acessar aqui a minha opção Data Source, dentro do Codelex,
e vou em administrar Manager Data Source. Manager Data Source. Vou administrar os meus data sources. Eu quero adicionar um data source a esse projeto. Então eu vou adicionar aqui, vou chamar ele de aula 6. Aula 6. Ele vai me pedir o tipo, vou dizer que é um database, e ele me pede para selecionar o local data source que eu mostrei para vocês antes. Nesse caso vai ser o SQLite. Aqui nós temos Database Server, Default ou Oracle. Essa opção é utilizada para que o Codeless entenda que tipo de comando SQL ele precisa criar. Nós sabemos que o Oracle tem alguns comandos SQL diferentes do padrão. Então, eu preciso definir aqui qual delas eu estou utilizando. Até então, nós só notamos as necessidades de criar o default, que é para praticamente todos os bancos, e o Oracle. Caso a gente identifique novas diferenças, é provável que a gente tenha mais opções aqui. Para o nosso exemplo, Default Data Source. O que o Codeless fez? Ele criou para mim aqui um Data Source, aula 6. Notem que não tem nenhuma tabela, não tem nada aqui. Mas eu posso clicar com o direito e adicionar uma tabela manualmente, ver o modelo das tabelas já adicionadas, que não é o caso, nós não temos nada, ou importar. Essa opção de importar é muito interessante. Ele abre essa tela, já com o nosso data source selecionado, eu poderia criar um novo data source a partir dessa tela, e então eu vou em Next, e ele me mostra todas as tabelas que existem no banco de dados da conexão DB-Demo, que é onde eu criei. Vou selecionar aqui apenas Customer, eu poderia selecionar quantas tabelas eu quisesse. Cliquei em Next Finish e ele importou para mim a tabela Customer. Se eu der um duplo clique nela, eu tenho acesso à estrutura dela. Eu poderia trabalhar com associações, fazer várias manutenções diretamente na minha tabela, adicionar campo, deletar campo no meu Codeless. Apesar de não ser o propósito dele, nós temos esse recurso. Então vamos lá. Fiz isso, tenho um data source apontado para a tabela Customer. Eu vou criar o meu primeiro data módulo, que é onde eu começo então a organizar a minha estrutura de classes e funções que vão estar trabalhando nesse projeto. Então, para iniciar, eu tenho um nome. Notem que eu tenho aula 6. Eu vou colocar aqui banco de dados e depois vocês vão entender. E no Flow Class, eu vou adicionar a minha primeira unit, minha primeira classe. Essa classe vai ser Customer DB. Ok? E na Customer DB, eu vou fazer um novo flow, que agora é uma função, ou seja, quando eu adiciono uma flow class, eu estou adicionando classes, units. Quando eu estou adicionando dentro dessa flow class, já são units, já são, funções ou procedures. Notem que aqui ele me pede se a visibilidade dela vai ser private ou public, se vai ser static ou não. Se eu marcar static, ele vai criar aquele class function, class procedure, dependendo do tipo que nós definirmos. E aí vocês podem estar se perguntando, onde eu defino se é um class function ou class procedure? Ou se é uma procedure ou se é uma function? O Codeless vai identificar isso no momento que vocês criarem o fluxo. Se vocês definirem como um método retornando alguma coisa, ele muda para função. Se vocês definirem ele apenas como um método, ele vai chamar como uma procedure. Vou mostrar isso para vocês em seguida. Então aqui eu vou botar get customer, que eu quero retornar os clientes. Vou salvar. Nesse momento eu posso dar um duplo clique aqui no get customer, ele vai abrir o meu fluxo. Notem que ele abre o fluxo, de novo respeitando o tema do Delphi, no meu caso Dark. E eu tenho um fluxo limpo. Se eu acessar o código-fonte aqui, clicando com direito, Preview Source Code, é uma unit em branco. E aqui eu chamo a atenção de vocês para os namespaces. Eu tenho aula 6, banco de dados e Customer DB. Por isso é importante nomear corretamente, porque aos poucos vocês vão criando uma estrutura que é de fácil identificação. Eu poderia ter depois Employees DB, eu poderia ter todas as tabelas em classes diferentes. Notem também
que eu tenho que já criado um apt customer DB, que é sempre o nome que eu defini aqui na minha primeiro flow. O T ele coloca automático por padrão, está utilizando o interface object, que é a unit, a classe responsável por controlar a referência de memória das interfaces, e ele já está implementando aqui a iCustomerDB. Aí vocês vão me pedir, mas onde é que está esse iCustomerDB? Onde é que está esse namespace grande aqui com essa função? Vou mostrar para vocês em seguida. E depois ele criou uma procedure. Como o padrão é uma procedure, eu não estou dizendo que retorna nada, ele vai criar uma procedure. Antes de mostrar aonde está a unit, eu vou mostrar para vocês como fazer a minha primeiro select, certo? Então eu vou pegar aqui um get from database, vou docar ele aqui, vou grudar ele, como vocês quiserem chamar, no meu fluxo, e vou dar 2 cliques nele. Eu poderia também clicar com o botão direito em Properties, o efeito é o mesmo. Ele vai me pedir qual entity eu quero. Ele sempre vai me mostrar as entities que estão adicionadas aqui no meu data source, conforme o passo anterior. Vou pegar Customers. Por padrão, ele vai fazer um select asterisco from customer e eu vou dizer, ok, salva isso para mim. Notem que aqui eu tenho Customer List. Como ficou meu código-fonte agora? Eu posso tanto visualizar aqui, onde eu tenho somente a minha função criada agora, somente o Procedure Begin End, ou eu posso vir aqui, clicando no direito, Preview Source Code e ver toda a unit, né? Então aqui nós temos um try finally. Notem que ele está utilizando aqui um objeto Customer List, ele vai retornar uma lista de customers, e ele está passando essa variável então para receber isso. Isso é uma procedure, certo? Mas se eu quiser pegar isso aqui do meu projeto Delphi e manipular dentro do Delphi, o que eu preciso fazer? Transformar em function. Eu clico com o direito e digo, olha, seta essa variável customer list como retorno desse flow, dessa função. E ele já mudou aqui o final. Notem que agora eu tenho um customer list, que é uma lista de customers. E se eu for para o meu preview, ele mudou para function. Então agora o retorno é uma lista de iCustomers, ok? Novamente, posso visualizar aqui também, tá? Então aqui eu tenho todo a minha unit criada automaticamente, padronizada, usando interface, e eu vou mostrar para vocês aonde está esse carinha aqui, ó, que é a minha interface, que vocês vão entender como o Codeless trata os objetos de banco de dados dentro do Delphi, digamos assim, como ele trabalha com isso. Eu vou utilizar um cara que eu gosto muito aqui para localizar. Eu poderia clicar com o direito lá e dizer, olha, vai para a pasta. Não achou nada, mas eu venho aqui e faço o seguinte. Vou fechar aqui, vou dizer, gera o código para mim, tá? Código gerado. Volto para o meu, e lá está ele. Aula 6, a estrutura bonitinha. Eu vou até a pasta dele, vou clicar com o direito e vou dizer, me leva para essa pasta, Open Path. Vocês vão ver que eu tenho, vou puxar para cá que ele abriu no outro monitor. Eu tenho então a interface e a declaração dela e a implementação dela. Clicando com o direito aqui, ou simplesmente 2 cliques para abrir no Delphi, ele vai carregar para mim o meu objeto Customer. Notem que ele criou lá, já tem o identificador da interface, a estrutura está criada e está tudo preparado para mim trabalhar. Se eu abrir também o outro, que seria a implementação dela, o que o Delphi vai trazer para mim. Não abriu do jeito que eu queria, então eu vou fazer diferente. Vou salvar, vou fechar, vou minimizar, melhor dizendo. Vou na pasta onde eles estão e eu vou abrir esse cara aqui com um Visual Code, por exemplo. E ele me mostra a estrutura do meu customer com a minha função implementada, certo? Então, de forma muito simples, eu criei um exemplo aqui com uma consulta ao banco de dados no meu flow, né, retornando todos os registros. Mas aí vocês vão pensar,
Eu não quero retornar todos os registros, até porque dificilmente eu vou precisar de todos os registros, eu quero apenas um customer. Como é que eu faço isso? Tenho que fazer no Delphi, tenho que fazer manual? Não, você não faz nada manual, você faz tudo no Codelex. Então, para isso, eu vou descobrir como é que é o nome do meu ID, é Customer ID, qual é o tipo dele, é uma string. Então, eu vou selecionar aqui para escrever certo Customer ID, vou voltar aqui nesse cara e vou adicionar nesse meu fluxo um parâmetro, ou seja, eu quero passar por parâmetro qual Customer eu quero retornar. Dois cliques nele, poderia botar aqui, descrição é sempre o nome que vai aparecer no fluxo, usando o parâmetro, o nome dele, Customer ID, e o tipo a gente já sabe que é uma string, e salvo esse cara, ok? Nesse momento, eu volto para o meu SQL e digo assim, ó, quero que o meu Customer ID, aqui o meu teclado não está certo, muda o teclado, agora sim, Customer ID, vai receber o parâmetro. Como é que o Codelex vai entender que esse Customer ID é um parâmetro que está no fluxo? Porque eu estou informando o mesmo nome. No momento que eu salvar, nós podemos ver aqui que ele já fez para mim algo muito legal. Ele adicionou aqui um Customer ID, já passou aqui também, e também já está aqui como parâmetro. Então agora eu posso chamar e retornar apenas um Customer e não toda a lista. Ok? Então, de forma muito simples, fiz uma conexão com o banco, adicionei um data source, fiz uma consulta e mostrei aqui para vocês como utilizar no fluxo. Vou fazer um exemplo bem rápido para esse vídeo não ficar muito longo, depois na próxima aula eu entre em mais detalhes. Caso eu queira retornar esse fluxo aqui no meu Delphi, né? Eu quero manipular esse objeto de customers que ele criou dentro do Delphi para poder utilizar aqui, botar o conteúdo em edits. Possivelmente eu posso fazer depois um save customers, que nós vamos fazer na próxima aula, mas eu quero usar aqui. Eu vou clicar com o direito na minha função getCustomer e vou dizer use esse código. Então ele já vai fazer para mim aqui, ó, vai declarar uma variável do tipo iCustomer. Essa variável aqui vai receber a lista dos customers e ele já está passando o parâmetro. Para ficar mais lógico isso, né, eu posso então mudar aqui esse parâmetro por um edit, digamos assim. Ok? E aqui eu vou colocar então o parâmetro que eu quero passar para a minha função. Vamos mudar o nome rapidinho aqui, nome final text, vamos dizer assim, EDT, ID, customer. Ok? Aqui então eu vou dizer para ele, como já é uma string, né? Estranhamente ele é uma string. Tudo bem? Feito isso, compilo, sem erros, sem problema. Essas exclamações que o Delphi deixa aí, porque ele não atualiza no momento e ele não enxerga esse cara aqui, porque ele está automaticamente adicionado no Project Search do meu Delphi. Eu dei um Ctrl Shift F11 para mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Então, se eu vier aqui, ele já colocou aqui o Codelex automaticamente, coloca o caminho aonde está, e é o caminho relativo no meu Search Path, aonde estão as units que ele precisa para trabalhar. Então, se eu não adicionar essas units no Delphi, essa exclamação vai se manter. Mas não tem nada errado, porque vocês podem ver que eu estou compilando. Se eu rodar isso aqui, vai funcionar. O meu Customer List vai ter os fields que existem na minha tabela. Aqui eu tenho lembrando que isso aqui é uma lista, né? Eu poderia fazer assim, ó, e passar então, e pegar os valores dos campos conforme eu quero trabalhar com ele. Customer List, Get Customer, e ele me traz os registros aqui. Importante, pessoal, existe outra forma de manipular isso, ou seja, se eu não quiser trabalhar com Edit, eu posso fazer de outra forma? Pode. Você pode fazer usando o dbEdit, o componente Codelex Dataset, o componente Codelex Project, e isso é conteúdo para a próxima videoaula,
que eu vou preparar em seguida para vocês, ok? Pela atenção de vocês, muito obrigado e nos vemos em breve.